Traga seus amigos e venha celebrar. Aceite este convite sem se preocupar. Todos são bem-vindos. Quem quiser entrar, a porta está aberta. Vamos noite sem cessar. montes e rochedos cantar, Todos juntos amor. celebrar o Salvador, Jesus o Rei dos Reis. Toda a criação celebrar, e terra e céu cantar.
Muito boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro sentido do Natal, continue resplandecendo, sendo derramada abundantemente sobre a sua vida e família. Sejam todos e todas muito bem-vindas à transmissão da Primeira Igreja Batista em Oiticica, nessa linda noite de quarta-feira, não é? Dia quente no Rio de Janeiro, e aquelas pancadas de chuva. Sejam todos bem-vindos, então, a essa transmissão. O chat está aberto, você pode ali dar o seu boa noite, dialogar, se identificar com alguém, não é? E para nós isso sempre é uma forma de comunicação, de interação, né? E isso nos fortalece grandemente, ok? Nós estamos lendo a Bíblia toda em um ano, como igreja, desde o dia 31 de março. E hoje, então, é o dia do 161º dia da leitura da Bíblia toda em um ano, né? Então, faltam aí 105, se minha conta não estiver errada, alguém me corrija aí, né? Faltam aí 105 dias para terminarmos essa leitura da Bíblia toda. E eu, particularmente, eu vou começar uma leitura em ordem cronológica. Prepara daqui a 1, 2 anos, 3 anos, eu não sei ainda, que a igreja leia de novo a Bíblia, mas na ordem cronológica, né? E isso é algo ainda que estamos pensando. Mas isso não quer dizer que a gente só vai ler a Bíblia nas campanhas da igreja, os projetos, as maratonas. É o incentivo diário, inclusive nesta semana, falando sobre o cultuar a Deus, algo que cada discípulo de Cristo precisa ser capacitado. Bom, que Deus continue sustentando e fortalecendo a todos vocês, né? Nossos votos de bênçãos para a sua vida. Ainda devemos continuar orando, né, pelos enfermos de nossa igreja, de outras igrejas. Agradecer, né, a recuperação do pastor Marco, que já está em casa. Ele não é de nossa igreja diretamente, mas ele é genro do nosso irmão Renan. E foi mais um recuperado entre os milhões de recuperados, né? Sabemos que pessoas morreram, muitas pessoas morreram por decorrência da Covid e outras consequências que virão ainda, não é? É uma guerra, precisamos estar em oração e fazer a nossa parte. Os cuidados precisam ser tomados, não somente nos prédios da igreja, mas em todo lugar onde as pessoas vão, né? E aí a gente tem relatos de idosos que não saem de casa pegando Covid. Como? Alguém levou, mas não levou propositalmente. Levou por falta de observação, né, de critérios ali e tal. Muita gente não leva a sério a questão da Covid, quer abraçar e tal. Morreu. E outros, né, exageram, né, ficam ansiosos, adoentados mentalmente, não querem, né? E às vezes tem distorções. Não vai numa igreja por medo de contaminação, mas está em grandes aglomerações. Porque é parente também contamina. Aliás, o maior número de contaminações é de parentes. São os parentes que mais contaminam os outros, né? Sai de casa, não tem os cuidados e traz a doença para casa. Então, todos os cuidados são poucos. Nós estamos falando da Covid, né? Mas existem outras doenças também que requerem tratamento. Os hospitais sempre andaram cheios, desde que eu sou criança, eu entendo isso aqui no Rio de Janeiro. E agora, então, com mais uma doença, é necessário o tratamento, tá bom? Que Deus a todos abençoe, consolando, e a alegria de quem passa pela cura, por esse processo, ela é muito grande. Nós vamos orar, então, ao Senhor, agradecendo por mais um dia que Ele nos deu e essa noite tão abençoada nesse dia 16 de dezembro. Pai querido, Pai de amor, te damos graças pela tua bondade, pela tua misericórdia, porque o Senhor é grande e a sua fidelidade dura para sempre. Que seria de nós se não fosse o Senhor? Que a tua boa mão esteja sobre cada um aqui, restaurando, curando, fazendo aqui a tua vontade. Queremos adorar ao Senhor, bendizer o teu santo nome, declarar a tua grandeza, o teu poder. Mas também, ó Deus, queremos consagrar a Ti essa transmissão, a energia elétrica, a internet, os programas de streaming, toda a tecnologia, para que cada pessoa possa assistir e fazer desse momento o seu culto a Deus. Muitos assistem em família, o que leva a família a um culto a Deus, esse culto diário,
relativo à leitura da Bíblia toda em um ano. Também, mais uma vez, agradecemos pela cura de tantos irmãos, né, da Covid e de outras doenças também. Continuamos a clamar pelo irmão João, que continua internado, aguardando ali uma vaga no hospital, mas tem melhorado a cada dia, né? Irmão João, um senhor, e ele tem tido uma infecção urinária, e dessa infecção houveram algumas complicações, mas o Senhor tem cuidado do teu servo, da irmã Diná, também ali em sua casa. Obrigado por tudo, ó Pai. Ser conosco, ser com as famílias enlutadas, as famílias adoentadas, na preocupação que ficam, né, na ansiedade também. Muitos estão desempregados ou subempregados, ou às vezes ganhando parte do salário, salários atrasados. Ó Deus, derrama a tua graça. Sabemos que a pandemia é uma realidade que abalou as empresas e, consequentemente, questão de arrecadação, mas dá a tua bênção, Pai. Pedimos ainda, mais uma vez, pelos cientistas, médicos, pesquisadores, que têm trabalhado para a busca de uma vacina, um tratamento que for melhor para a população. Ó Deus, toma os governantes para que eles pensem no melhor para a população. Nos dá a tua graça e a nossa confiança renovada em Ti. No nome de Jesus oramos. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos. Que Deus continue sustentando a sua vida, fortalecendo. Há uma realidade, né, de doenças, de pandemia, mas a palavra de Deus, ela é, nesse momento, o que nós podemos recorrer de fato substancial para a nossa alma, para o nosso espírito. Fazer a nossa parte e buscar na palavra de Deus nos sustentará nesse tempo. Que Deus continue abençoando a sua vida. Nós vamos a mais uma canção, e esta canção, ela fala sobre o Consolador. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo. Interessante que na língua grega, a palavra para Consolador é parakleto. Paráclito ou paracletum são duas palavras, para ao lado, kale e kale de chamado. Então a ideia do paráclito é aquele que é chamado para estar ao seu lado, que era uma figura nas assembleias, né, nas eclesias gregas. A pessoa ela tinha que defender a sua causa em público, mas ela não sabia falar direito, então ela chamava o paracleto, né, o paráclito, que era alguém que ia falar, chamado para estar ao lado dela. Então era uma espécie de um advogado, né, alguém que falaria ali, e quem vencesse ali o debate ganharia a causa ali. E aí os autores, né, no Novo Testamento vão usar a palavra para dizer: o Espírito Santo é aquele que nós chamamos para estar ao nosso lado, e é Ele que está ao nosso lado nesse momento. Ele então é o Consolador. Vamos louvar ao Senhor com essa canção. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração das vezes que errei sem perceber, mas não afastes tua presença. Teus frutos me fazem viver. Consolador, não sai daqui. Meu
Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Longe de ti. Consolador, né? O Espírito Santo de Deus que nos consola, está ao nosso lado, está em nós. E essa é a palavra de Deus, ela é poderosa, né? Ele está trabalhando em nós, está trabalhando em você também. Você que crê em Jesus como seu único, suficiente Salvador, você que crê em Jesus como Senhor absoluto, total da tua vida, né? O Espírito Santo, você só pode crer em Jesus a partir da ação do Espírito Santo de Deus. Não dá para crer em Jesus intelectualmente, né? Por exemplo, eu acredito que Pedro I foi o primeiro imperador do Brasil e tal, mas eu nunca vi, nunca falei com ele, eu acredito pela história. Mas confiar em Pedro I, Dom Pedro para a minha vida eterna, não tem como. Intelectualmente eu entendo que ele existiu. Muitos entendem que Jesus existiu, mas não confiam nele para a vida eterna e nem para a vida aqui na Terra, né? Por isso é importante a plena confiança total em Cristo Jesus. Nós vamos então caminhar, né, nesta direção. Como já disse desde o início, todos os dias aqui, estamos lendo toda a Bíblia em um ano, né? E esse é um projeto da igreja que nós temos caminhado aqui desde o dia 31 de março. Né? Então, no dia 31 de março, nós começamos lendo Gênesis 1, foi aniversário da igreja, foi 100% online, né? E planejamos para o dia 31 de março de 2020 o culto de 20 anos da igreja. Claro, né? As previsões de um início de vacinação, qualquer programa de vacinação, ele começa no primeiro momento com os profissionais da área de saúde, né? São os médicos. Eles são os primeiros a ser, e também os idosos, que é o principal grupo de risco. Depois vem a escala aí, né, até chegar à minha faixa etária, que é a última, né? Praticamente, o meu grupo seria o último, né, numa questão da vacinação para a Covid. E existem outros programas de vacinação que não são para a minha faixa etária, né? Então, todo esse é um cuidado que está sendo. Mas, independente disso, nós programamos toda a agenda da igreja para o ano que vem, sabendo que a qualquer momento, inclusive hoje, podemos ter aí uma suspensão dos cultos da igreja, caso irmãos da igreja estão presentes no culto, tenham Covid, ou estejam com sinais de Covid. E aí pode ser que alguém passou pelo nosso protocolo ali, não sabia, porque o que eu tenho dito é, dentro da igreja é um lugar seguro, né? Se você mantém de máscara, manter a distância 2 metros de cada irmão, né? Todos os cuidados, sem abraçar, né? Tudo, os riscos são pequenos, muito pequenos, né? Mas fora da igreja, e eu volto a dizer, o lugar mais vulnerável não é nem o ônibus, não é nem o metrô, né? É a família, né? É conhecido, você relaxa diante de conhecidos. Mas é parente, é primo, é aniversário, né? Isso, é Natal. Então, muito cuidado realmente, tá bom? E caso tenha qualquer sintoma, você é membro de qualquer igreja que está nos assistindo, né? Fique em casa. Eu tenho irmãos que estão em casa essa semana porque estão resfriados, estão gripados, né? Ou tiveram contato. E essa palavra contato ela é muito importante, né? E se você abraçou a pessoa, beijou a pessoa, ficou frente a frente com ela sem máscara, isso é contato. Né? Mas você viu a pessoa a 2 metros de distância com máscara, né? Num ambiente aberto, não compartilhou objetos com ela, deve ter uma caneta, né? Aí isso não é contato, né? Então, mas na dúvida as pessoas também não tem nenhum problema nesse aspecto, tá bom? Mais importante nós fazermos a nossa parte. Que Deus continue abençoando. Então, voltando aqui à leitura da Bíblia, nós estamos lendo a Bíblia toda, né? E aqui, então, esse é o projeto.
que nós estamos trabalhando aqui, né? Esses são os temas que nós temos trabalhado como igreja ao longo dos anos, e esse é o tema deste período, né, de 2020 a 2021, onde está acoplada toda a leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia começou no dia 31 de março, que antecedeu aqui em abril, e aí então nós trabalhamos 4 temáticas, né? A igreja alcança pessoas com o evangelho, integra os convertidos na família de Deus, capacita os membros e envia. Então ela alcança, integra, né? Ali, né? E isso é muito importante, capacita e também envia, né? E isso é a igreja que nós estamos trabalhando. E aqui nós estamos nesse trimestre fechando, né? Deixa eu só avançar aqui. Nós estamos então nesta semana aqui lendo o primeiro Crônicas, e a partir de segunda-feira que vem fechamos o trimestre com o segundo Crônicas, né? E isso para nós é importante. Nesta semana, agora eu vou passar para a semana, né? Nós estamos lendo o primeiro livro das Crônicas, todo o livro de Crônicas, primeiro Crônicas, um tema de aplicação chamado Membresia sendo capacitada, porque o trimestre todo membresia sendo capacitada para fazer discípulos. E que discípulos? E aqui tem, então, o tema da semana. Cujas vidas cultuem a Deus. É o culto a Deus. Um culto do seu coração. O culto não é um ato externo, é um ato interno. Eu tenho falado muito sobre isso. Se eu só ofereço a Deus um ato externo, estou enganando a mim mesmo e os outros, mas nunca a Deus. Então, o culto, ele pode ser colorido, ele pode ter fumacinha, ele pode ter bolinha de gás, bandeira, dança, pula, alegria, bate palma, mas isso não impressiona a Deus, né? Curiosamente, numa analogia, o culto ele pode ser no ambiente destruído, como tem igrejas sendo queimadas e destruídas, né? Ele pode ser dentro de um presídio, ele pode ser num hospital, e ali, ou dentro do ventre de um peixe grande, como foi Jonas. Jonas teve um culto a Deus ali, momento dele com o Senhor, e Deus se agradou, né? E quando Deus se agrada, é porque foi culto para ele. Deus sabe quando o culto é para ele, ou quando o culto é para mim, né? Não, agora é uma bênção, culto. Por quê? Porque as pessoas me aplaudiram, né? Ele é o maior e tal. E aí sempre é um problema, né? Então nós estamos lendo a Bíblia toda em um ano, e eu quero convidar você a começar a ler a palavra de Deus, né? Então vamos à meditação desse dia, e agora vamos para o dia, né? Nessa quarta-feira, 16 de dezembro, estamos lendo 1 Crônicas 9 a 13, um pouquinho a mais hoje, e separei 1 Crônicas 11 e 9 para a nossa reflexão. Davi ia crescendo em poder cada vez mais, e aqui já uma referência maior a Davi, né? Que é o tema. Davi é o personagem principal em 1 Crônicas, porque o Senhor dos Exércitos estava com ele. Uma expressão muito comum no Antigo Testamento, quando Deus está com uma pessoa, né? Mas é uma expressão que precisa ser entendida à luz da palavra. Ora, Deus está com qualquer pessoa, porque Ele é onipresente, né? Deus está presente em qualquer lugar, né? Deus está porque tudo pertence a Ele. Então, que presença é essa, né? Isso me lembra muito Mateus 28, quando Jesus fala assim: eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Em Cristo Ele é onipresente. É óbvio que Ele está conosco. Então, do que Ele está falando? É uma presença diferente. É uma ação diferente. É uma expressão para dizer que eu estou alinhado com Deus. Uma vez alinhado com Deus, caminho, né? Como diz 1 João, caminho na luz, caminho na direção de Deus, na vontade de Deus. E uma vez que caminho na vontade de Deus, fazendo o que Deus deseja, ou como Paulo diz, sendo cooperador de Deus, que privilégio, que honra, né? E as coisas acontecem. Talvez não aconteçam financeiramente, né? Muitos servos de Deus são pobres, humildes ali, em vários aspectos, não têm mansões, né? Mas são bênçãos. Até o tema da próxima que encerra, né? Que é o legado, né? O legado do discipulado. Então, isso é muito importante trabalhar. Então, dizer que o Senhor dos Exércitos está com Davi é porque o coração de Davi está tão alinhado com Deus que ele caminha na direção de Deus. E quando ele não caminha na direção de Deus, que é o pecado, né? Ele vai e se arrepende. Então, vamos lá. As leituras de hoje nos apresentam a genealogia dos que voltaram do cativeiro.
né? A morte de Saul, a unção de Davi como rei e os seus soldados, e o transporte impróprio da Arca da Aliança com a morte de Uzá. Hoje é muita coisa para falar, hoje vai até meia-noite. O livro de 1 Crônicas se concentra muito em Davi, para estabelecer a dinastia dos governantes de Judá, né? Para explicar quem é Zorobabel, por exemplo, né? Que é da linha de Judá, do Messias, que também será da linhagem de Judá. O versículo de hoje nos apresenta a relação de Deus com Davi. Deus estava com ele. É o que o texto diz. O que Davi tinha de especial? O que Davi tinha de especial nesse aspecto? Ele era tão ou mais pecador que nós. Mas, e aí esse mais é importante, se arrependia de seus pecados, porque amava tanto a Deus a ponto de estar sempre cultuando a Deus. Nós podemos errar as pessoas que nós amamos, claro, e reconhecer esse erro. Quando você não ama, só ama a si mesmo, você tem que estar na defensiva, ataque e defesa. Mas quando você ama, você baixa as suas defesas e ama, né, indiferente. E a pergunta de reflexão desse dia diz: o seu culto a Deus faz com que Ele, o Senhor, também esteja com você? Você tem essa percepção? Não é o que você faz, gente, presta atenção. Não é o que você faz. É como o teu coração está alinhado com a vontade de Deus. Porque às vezes não é para fazer nada. É para parar de fazer, como nós temos vários exemplos, para que Deus faça do jeito dele, do poder dele, do conhecimento dele. Outras coisas ele manda fazer, ele ainda vai com a gente, ainda nos apoiando ali, né? Porque ele sabe das nossas fraquezas. Mas isso é fruto de um culto pessoal, de um culto individual, que é compartilhado com a família e com a congregação, obviamente. E que, por fim, o será na grande reunião celestial aí. Tá bom? Que Deus continue abençoando a sua vida, fortalecendo. Dando aí, mais uma vez, quero para agradecer a todos que estão escrevendo aí no chat, né? E dê aí uma semana, aí, um dia, né? Uma quarta-feira, aí, uma final de noite na presença do Senhor. Nós vamos a mais uma canção, e aqui, essa daqui é antiga, hein? Atenção, hein? Para quem não sabe o que é VHS, né? Era o sistema de gravação antigo. Esse é um clipe muito antigo de uma cantora chamada Josely Scarabelli. Ela ficou muito conhecida no Brasil, numa época que não tinha internet, né? Cantando um clássico Rosto de Cristo. Porém, essa música que separei hoje aqui é um clipe muito antigo, com vários, você vai ver que é bem limitado, som, imagem, né? O modelo. Mas a música é muito bonita, eu quero que você tente, até aumente um pouquinho, porque a gravação ela é mais baixa, é mono, né? Mas o nome da música é Cidade Santa. E eu quero apresentar então esse louvor, para quem não conhece, poder conhecer. Então aqui tem músicas novas, né? Gravações de uma semana, eu já coloquei aqui, e gravações antigas, porque toda música ela é importante, desde que esteja centrada na palavra de Deus, e, é claro, glorifique o nome do Senhor. Então, irmã Josely Scarabelli, só um dado aqui interessante, né? Eu fui colega de turma do sobrinho dela, o André Scarabelli, que vem a ser filho do pastor Itamar Scarabelli. Nós fizemos aí a antiga sexta e sétima série juntos, né? Sétima série, sexta, sétima e oitava série juntos. E um grande amigo meu, o André, e Josely, então, uma serva do Senhor. Canta até hoje, né? Louvando o nome do Senhor aqui. Cidade Santa. Jerusalém e o templo do Senhor, ouvi cantar crianças e em meio a seu cantar rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar, rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar.
o som feliz, ouvia das hosanas, dos coros infantis. O ar em torno se esfriou, do sol faltava luz, e no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, aos anjos fulgia a luz de Deus, muito pura em céu brilhar. E todos que queriam sim podiam logo entrar na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Amém, Joselis, cara. Você vê que ali tem propaganda, né? Alguém editou ali, né? E ainda pede para doar, então, os vinis, né? Para quem não sabe o que é vinil, né? A galera mais jovem até já conhece, né? Talvez, aí por causa da internet, mas o vinil era o LP, né? Que às vezes isso é gravado, a pessoa é remasterizada, tem toda uma tecnologia aí, mas a mensagem ela continua, né? Que é Hosana, Hosana, realmente, que ele voltará, que ele vai estar voltando, né? Ele está voltando. Que Deus continue abençoando a sua vida. Nós vamos então aos comentários então de 1 Crônicas, né? Agora lendo aí os capítulos de hoje, que nós vamos lendo e comentando, na verdade comentando, né, queridos? Porque a leitura, como eu tenho dito, ela é sua. Nós encorajamos aqui. Então nós vamos hoje aos capítulos 9 ao 13, né? E nós vamos começando, então, ainda com o levantamento das famílias para situar a questão do povo lá. Então, toda a história. Porque, na verdade, o livro original, né? Deixa eu só tirar uma dúvida minha aqui, né? Eu acho que eu coloquei. Crônica, na verdade, é um livro só na Bíblia hebraica. Ela foi dividida para facilitar aqui a compreensão. É didático, né? Mas, assim como o livro de Reis e o livro de Samuel, é um livro só na Bíblia hebraica. Né? Então, nós vamos estar trabalhando aqui essa ideia. E semana que vem, segundo Crônica vai se dedicar
somente a comentar os reis de Judá, que é toda a linhagem. Os reis de Israel são uma vez ou outra citados, mas não entram nos detalhes de Israel, que é o reino do norte, somente o reino do sul. Tudo isso, quem está acompanhando a leitura bíblica já tem uma noção, né, básica. Então vamos lá, aqui então, 1 Crônicas 9, os habitantes de Jerusalém depois do cativeiro. Isso é muito importante, né? E todos entendem que é Esdras quem vai organizar tudo isso aqui, né? Ele então vai trabalhar e é um dos escribas, né? Ele é um sacerdote que vai ser escriba, que vai então trabalhar bem essa linha aí que é importante, tá bom? Todo Israel, e aí a compreensão de Israel já não é mais, né, somente o reino do norte, né? Há uma compreensão maior da promessa que é a todo o povo de Deus, né? Todo Israel foi registrado por genealogias e inscrito no livro dos reis de Israel. E Judá foi levado para o exílio à Babilônia por causa da transgressão, da sua transgressão, que é a idolatria, né? Versículo 2. Deixa eu só pegar aqui direitinho, né? Com calma. Os primeiros habitantes que de novo vieram a morar nas suas propriedades, nas suas cidades, porque até para onde ele ia morar, ele tem que morar onde era a família dele estava, né? Foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os servidores do templo, né? Isso daí é importante nós caminharmos nesse aspecto, né? E aí então ele vai agora citar alguns nomes também importantes aqui, né? Ele diz aqui no versículo 3. Primeiro, aí vai voltar a dizer que assim, não era só voltar. A casa que ele iria morar, ele teria que provar que ele era daquela ascendência, né? E que aquela casa pertence à família dele. Tudo isso era registrado. Porém, alguns dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim, dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Então, eles não eram moradores originais. Judá, sim, né? Benjamim, não. Efraim, não. Manassés, não. E aí ele vai, então, citar alguns nomes aqui deles, né? Que vão morar aqui. E ele diz, então, mas até para morar em Jerusalém tem que ter uma autorização dos sacerdotes e do rei, né? No caso ali do governador, né? Porque ainda não tem essa questão mais do rei, porque o rei, nesse caso aqui, é o rei Medo-Persa, né? O rei Ciro, né? Ciro e Dario ali são os governantes desse período. E aí, então, todos esses homens, e aqui também tem a questão dos sacerdotes, né? Para que ficasse clara a linha sacerdotal deles, também, porque os sacerdotes, homens capazes para a obra do ministério da casa de Deus, os sacerdotes moravam em várias cidades ao longo do território para ajudar no culto, né? Mas o culto mesmo, naquele tempo, era em Jerusalém, no templo. Como não tinha templo, os judeus até criam, no período do cativeiro, as chamadas sinagogas, para continuarem lendo a palavra de Deus, né? No caso ali a Torá, o Antigo Testamento, e manter suas tradições, dentre elas o sábado, né? Que para eles era muito importante, né? Então ele vai citar quem são os levitas que vão morar em Jerusalém, né? Quem são os porteiros, que já está a reconstrução do templo, já foi com Ageu, né? Como profeta ali. É muito importante ali que todos que trabalham no templo tenham a sua linhagem. Esse era o básico ali, né? E aqui ele vai dar um detalhe aqui. Estes foram registrados pela sua genealogia nas suas respectivas aldeias. Davi e Samuel, o vidente, os que constituíram. Então, eles buscam, né, os arquivos, né, da linhagem anterior, da época de Davi e até anterior, né, a Davi, no caso Samuel, para organizar isso. Por isso que é importante o livro de Crônicas, né? Então, em toda a relação aqui, eles estavam alojados na casa de Deus, né? Eram responsáveis por toda a parte É claro que esse segundo templo ele é mais pobre que o primeiro, porém a glória dele é maior, até porque lá na frente Jesus vai entrar nele ali, né? E tudo aqui. Bom, e aí então, dado essa situação, ele volta a uma outra narrativa que são os antepassados e descendentes de Saul, porque ele vai fazer a transição agora para, em definitivo, entrar na história de Davi, tá bom? Saul, então, é de Benjamim, né? E é, então, questão de Gibeão, né? E ali ele vai, então, contar a história aqui, e aqui a ascendência aqui.
Ner gerou a Quis, ou Cis, e Quis gerou Saul. Saul, então, gerou aqui esses filhos, né? Que é o primeiro registro dele: Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal, né? Esbaal já é um nome bem mesclado ali na cultura cananeia, né? E Jonatas, né? Filho de Jonatas, foi Merib e Baal, tá vendo os nomes? Olha, né? Que vai então são os filhos aí, né? Na família da casa. Zinri, né? Ele vai ser aqui também citado, né? Mas como são nomes da família de Saul, tá bom? Isso é importante para fazer a transição do primeiro rei, que é Saul, porque Davi não é o primeiro rei de Israel, é Saul, né? Então, Davi é o segundo rei ali, né? Então vamos lá. Qual é a derrota de Israel, né? E a morte de Saul. Agora já é uma narrativa que já foi lida em primeiro livro de Samuel 31, de 1 a 7. Mas você pode fazer a leitura comparada, que ela é fantástica, né? Faremos isso na leitura da Bíblia em ordem cronológica, né? Então os filisteus lutaram com Israel, né? E os homens de Israel, fugindo da presença dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa, ou Gilboa. Então houve uma grande derrota, derrota essa que vai ser dita lá na frente devido ao pecado de Saul. Então os filisteus perseguiram a Saul e seus filhos, mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. Então, o que foi dito que os filisteus mataram, né? Isso daí é importante. A batalha se intensificou contra Saul agora, né? E os flecheiros o avistaram e ele foi ferido gravemente. Então os filhos morreram, né? E nem todos os filhos escapam, filhos aí, Isbosete ou Isbaal, né? Vai escapar. E nem é citado aí, mas se você ler 1 Samuel vai acontecer lá. Então ele está ferido gravemente e a narrativa do texto diz então que Saul disse ao seu escudeiro: arranca a sua espada e atravesse-me com ela, para que não venham incircuncisos, né, e zombem de mim. Mas o seu escudeiro, então, não quis fazer isso, porque estava com muito medo de matar o rei, né? Então Saul pegou a própria espada e se lançou sobre ela. Alguns discutem se isso foi suicídio, se ele ia morrer mesmo, se ele antecipa a morte, se é eutanásia. Uma ótima discussão aí de um homem que estava longe de Deus, né? Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se lançou sobre a espada e morreu com ela. O medo tomou conta dele, provavelmente ele tinha medo de o acusarem, né, de matar a Saul, e aí poderia ele e a família dele ser punida. Então ele acaba também, num ato de opressão, cometendo suicídio, né? E assim morreram Saul, seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente com ele. Então, a morte de Saul ali, né? E quando os homens de Israel estavam... Opa, deixa eu pregar aqui o 7, né? Não quer pregar hoje aqui. Isso. Quando os homens de Israel que estavam no vale viram que o exército de Israel fugiu e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram, né, as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. E aí vem então o sepultamento de Saul, que também está registrado em 1 Samuel 31, de 8 a 13, né? E isso daí está aqui. No dia seguinte, então, os filisteus foram tirar os despojos e encontraram Saul e seus filhos caídos no monte de Gilboa. Despojos pegaria as espadas, né? Algum pingente, alguma coisa ali, comida, né? Que sobrou do campo de batalha ali. Então eles despojaram os mortos, pegaram a cabeça de Saul e as suas armas e enviaram mensageiros pela terra dos filisteus, né? Isso aqui era um troféu, né? Ao redor, para levar as boas novas, as boas notícias aí para eles, né? A seus ídolos, aos ídolos dos filisteus, Dagom, o principal deus dos filisteus, haviam outros, e ao povo, né? Puseram as armas de Saul no templo do seu deus e a sua cabeça fixaram no templo de Dagom. Versículo 11, né? Quando os moradores de Jabes de Gileade ouviram tudo o que os filisteus haviam feito com Saul, todos os homens valentes se levantaram, pegaram o corpo de Saul, né, sem as cabeças, óbvio, e os seus filhos, e trouxeram a Jabes, sepultaram e fizeram ali um momento ali de culto.
e jejuaram 7 dias. E aí, o registro bíblico é muito claro aqui. Então, preste atenção, esse é o versículo-chave da transição. Assim, Saul morreu, não foi porque os filisteus eram poderosos, não foi. Saul morreu por causa da transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não tinha guardado. E aqui são 2 casos citados em 1 Samuel 3 e 1 Samuel 15, né? E também porque consultou uma médium, né, a pitonisa de Endor, cuja condenação já era lá em Levítico escrita, e ele vai procurar porque ele não busca a Deus. E não ao Senhor, e por isso o Senhor o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então, o texto vai explicar que Davi era rei, porque o rei havia, e toda a sua descendência havia sido morta, uma nova dinastia vem por Deus, que é a dinastia de Davi, né? Então, o governo sai da tribo de Benjamim e vai para a tribo de Judá, conforme a palavra já lá do Senhor, já desde Jacó, ao falar com os seus filhos, né? E agora no capítulo 11, isso aí tudo foi, né? Nós demos aí nós pulamos aqui, né? Então, aqui já lemos o 10, né? E agora vamos ao 11. É isso mesmo, né? Isso mesmo. Então, segundo Davi agora é ungido. Então, esse texto aqui está em 2 Samuel também, tá vendo? Sempre as paralelas, porque numa linguagem, na leitura da Bíblia na ordem cronológica, nós vamos ler juntos esses textos paralelos. E os salmos também. Então, vai ser muito interessante, muito divertido até, e uma compreensão maior. Então, vai ser tudo fora prático, não vou dizer tudo, né? Mas a ordem ela é alterada realmente, né? Então, vamos lá. Então, todo Israel se reuniu com Davi em Hebrom. Foram a Hebrom, os líderes ali, não é? E, conforme diz lá o texto, né? Veja, somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. No passado, quando Saul ainda era rei, era o Senhor quem fazia saídas e entradas militares com Israel. Também o Senhor, seu Deus, lhe disse: você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre o meu povo de Israel. Assim, todos os anciãos de Israel foram falar com o rei em Hebrom. E Davi fez com eles uma aliança em Hebrom diante do Senhor. E eles ungiram Davi, rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor, por meio de Samuel. Né? Então, vai ali toda essa questão. E aí, aí vem alguns relatos, né, de Davi. Esse relato aqui é de 2 Samuel 5, 6 a 10. Davi partiu com todo Israel para Jerusalém, que naquela época era chamada de Jebus, né? Porque ali estavam os jebuseus que moravam naquela terra. Então, Jerusalém na geografia de Jerusalém é uma cidade alta, né? Sobre 7 montes. O principal deles é Sião, tem Moriá, né? E eles vão ali. Os moradores de Jebus dizem para Davi, né? Você não entrará aqui. Né? Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, que se tornou a cidade de Davi, porque ela é uma cidade estratégica, tem água, bem fortificada, grande, né? Não é fácil invadir Jerusalém. Davi disse: o primeiro a atacar os jebuseus será o chefe e o comandante. Então Joabe, filho de Zeruia, quem é Zeruia? Zeruia é irmã de Davi, né? Então ela vai, então Joabe é sobrinho, digamos assim, né? Atacou e ficou, então Joabe foi o chefe do exército. Davi foi morar então em Jerusalém e foi edificando a cidade desde o Milo, né? E Joabe renovou a cidade. E aí vem o versículo que eu separei, não é? Para a reflexão de hoje. Davi ia crescendo em poder cada vez mais porque o Senhor dos Exércitos estava com ele. Poder é a palavra usada aqui, não é a questão riqueza, embora ele tivesse riquezas também. Mas a ideia aqui é a liderança de Davi estabelece uma espécie de teocracia, né, onde Deus governa através do rei. Então isso é muito importante.
E aí vem um outro registro agora, que são os valentes de Davi, são os soldados dele, né? A sua tropa de elite. Parte dessa tropa de elite foi formada quando Davi ainda era um perseguido, né? Um perseguido de Saul. Eram endividados, gentes complicadas, e eles foram se unindo a Davi, que também era um perseguido, era um renegado, digamos assim, e eles se unem então, e muitos deles vão ser seus generais ali quando ele se tornar rei. Então aqui vai estar alguma lista dos valentes de Davi, né? Alguns nomes são bem conhecidos, outros nem tanto, e às vezes um soldado não aparece muito. Então, o primeiro nome citado é Jazobeão, Aqumonita. Aqumonita é a sua linhagem, né? Ele não é de Judá, né? E ele é o principal dos 30, e com a sua lança, né, com 300 homens, matou de uma só vez. Depois tem Eliezer, filho de Eleazar, filho de Dodô, ou Aoita, é a origem dele, né? Também um dos 3 valentes, né? E ali então ele efetuou o Senhor efetuou um grande através da liderança de Eleazar, né? Isso daí é muito importante ali, né? 3 dos 30 chefes desceram a rocha para falar com Davi na caverna de Adulão, né? E ali então Davi fala assim: poxa, quem me dera beber água do poço está junto ao portão de Belém, né? Então aqueles 3 tiraram, né? Romperam, tiraram a água. Davi não quis beber, ele derramou a água, né? Por que ele derramou a água? Meu Deus, os caras quase morreram. E aí ele vai falar isso: longe de mim, ó Deus, ó meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram colocados em risco a sua vida? Pois arriscando a sua vida a trouxeram. Assim não quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes, né? Também Abisai, irmão de Joabe, né? Era chefe de 30, né? Também atacou 300 homens. Aqui diz, ele era o mais nobre dos que os 30, se tornou chefe deles. Contudo, não chegou aos primeiros 3, né? Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabziel, também, né? Matou os heróis, matou um leão, né? Matou um egípcio de 2 metros. Olha só que diz aqui: um egípcio de 2 metros e 20 de altura, né? A tradução já dá a medida para nós aqui, né? Benaia teve nome entre os primeiros 3 valentes. Então você já sabe agora o nome dos 3: Benaia, né? O Eleazar e o Jaxomebeão, né? Lá. Também ali são os nomes lá. Claro que o Joabe também está lá, né? Era o mais nobre dos que os 30, porém não chegou aos primeiros dele, mas Davi o colocou sobre a sua guarda, a guarda pessoal dele. Joabe era o chefe geral do exército, né? Os heróis dos exércitos, então, é o Azael, né? Em toda, né? Azael, porque ele vai ser citado depois, na sua morte, né? Em todos esses aqui, Itai, né? Ali, são vários. Urias Eteu, que era o esposo de Batseba e foi assassinado após o adultério de Davi com a mulher dele, né? O pecado que Davi vai, então, se arrepender. Então, isso foi o capítulo 11, né? Nós vamos agora ao capítulo 12, que vai falar, então, vai continuar com o exército de Davi. E são estes que vieram a Davi em Ziclag, quando ele estava fugindo do Saul, né? Do de Quis. Eram os amigos dele ali, naquele momento que Davi era um cão morto, como ele vai ser chamado, né? E também são ali alguns nomes que estavam com ele: Aizer, Joás, Eziel, né? Esses nomes aí, né? Outros nomes aqui são citados também. Foram capitães do exército, né? O menor valia por 100 homens, o maior valia por 1000. Então, a divisão dos exércitos, né? Até entre os romanos tem o centurião, né? Que comandava 100 soldados, né? 100 com S, 100 com C, né? De 99, 100, né? E ali também os filhos de Benjamim também vão se unir a Davi depois, né? E ele diz então aqui: se vocês estão vindo pacificamente para me ajudar, eu os recebo de todo o coração. Mas, se é para me entregar aos meus adversários, não havendo maldade em mim, que o Deus de nossos pais os veja e repreenda.
Então o Espírito veio, né, sobre Amazai, chefe dos grupos de 30, e disse: somos seus, ó Davi, estamos com você, filho de Jessé. Que a paz, sim, que a paz esteja com você, que a paz esteja sobre os que o ajudam, porque o seu Deus é quem ajuda você. Davi os recebeu e os colocou como capitães de tropas. Né? Isso também é importante aí. Né? 19, então, aqui, também de Manassés, passaram alguns aí, vai explicar por que Benjamim e Manassés vão ter espaço lá em Jerusalém, porque eles estavam com Davi também. Né? Passaram para o lado de Davi, na verdade Davi não ajudou os filisteus, porque os governantes deles depois se o mandaram embora. Né? Então, diz que como Davi não foi, Davi em parte foi acolhido por um dos 5 governantes, né? Mas foi rejeitado pelos outros também lá entre os filisteus, né? E então Davi voltou para Ziglag, aqui ó, Manassés, né? É importante para justificar por que eles vão morar em Jerusalém, né? E 22. Porque naquele tempo, dia após dia, mais homens vinham a Davi para o ajudar, até que se formou um grande exército, como o exército de Deus. Faz uma analogia aí, né? O exército que proclamou Davi como rei em Hebrom. Este é o número dos homens armados para a batalha que vieram a Davi em Hebrom para lhe transferirem o reino de Saul segundo a palavra do Senhor. Então vai fazer uma listagem de vários homens aqui, né? O número deles mais ou menos aqui. Todos esses homens, né? Verso 38. Postos em ordem da batalha vieram a Hebrom, resolvidos a proclamar Davi como rei sobre todo Israel, né? E com o propósito de proclamar Davi como rei. Então, já estiveram ali 3 dias comendo e bebendo, porque seus irmãos já tinham feito provisões, né? Os vizinhos também trouxeram, e havia então, porque havia muita alegria em Israel com a ordenação, digamos assim, a coroação de Davi como rei de uma nação esfacelada, pobre, né? Mas muito ligada à idolatria. E aí o capítulo 13, já agora, já com Davi como rei, né? Então até o 12 vai contar essas histórias, fazendo a linhagem então de Davi, né? E nós vamos então no capítulo 13, que é um capítulo mais curto, que é a questão da arca, e amanhã nós vamos, na quinta-feira, né? Amanhã quinta, nós vamos continuar então a história da arca, né? E o pacto chamado Pacto Davídico, né? Que Deus faz com Davi. Então vamos lá, né? O 13 aí são 14 versículos, eu acho que dá para lê-los aqui. Deixa eu ver a hora aqui, né? 8 horas já, mas é possível então a gente ler. Davi consultou os capitães de 1000, capitães de 100, todos os chefes. Então ele diz então o seguinte: depois que ele foi estabelecido o rei, vamos aqui separar o 2, né? Se vocês acharem por bem, se for da vontade do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa. Eu quero chamar a atenção para a expressão depressa. Mensageiros, porque ali você está num culto que foi destruído, né? Por Saul, o culto a Deus. Então Davi quer pressa, mas muito atenção na palavra depressa. Mensageiro a todos os nossos irmãos em todas as terras de Judá e aos sacerdotes e aos levitas com ele nas cidades, nos seus arredores, para que se reúnam conosco. 3. Opa. E então vamos trazer para o meio de nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul nós não nos valemos dela, ok? Foi esquecido o culto a Deus ali, a ponto de Saul consultar ali, não é? Questão da pitonisa de Endor. Toda a congregação concordou em fazer assim, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Então Davi reuniu todo o povo, né? De todo Israel, desde o Sior no Egito até a entrada, né? E foi uma grande convocação para de lá trazer a arca do Senhor, a qual invocado é o nome. Essa arca é a arca da aliança lá com Moisés, né? E puseram então a arca. Está meio lento aqui hoje a internet para variar, né? Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab. Bom, né? Então a arca ficou na casa de Abinadab. Uzá e Aiô conduziam aquela carroça. Versículo 8. Todo Israel se alegrava diante de Deus com todas as suas forças, com cânticos, harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Aí agora preste atenção, você já leu essa passagem anteriormente em outros livros.
Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se estendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão para segurar a arca. Ele tocou na arca ali e ali morreu diante de Deus, né? Davi ficou irado, né? Porque o Senhor havia irrompido contra Uzá e o chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Davi não ficou irado com Deus. Ele ficou irado com um processo que foi tão mal feito que gerou a morte de um homem, né? Ali. Davi teve medo de Deus. E aí ele pergunta: como poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? Por isso a arca, né? Davi não trouxe a arca para junto de si, para a cidade de Davi, mas fez com que ela fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca de Deus ficou com a família de Obed-edom durante 3 meses. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que tinha. Então até um símbolo, né, da presença de Deus. Não, ela estava coberta, ninguém podia olhar, muito menos abrir, não é? Até aquele filme do Indiana Jones, né? Suposta a arca foi destruída por Nabucodonosor, né? Mas ali então de que alguém havia, né? Então na verdade vem esse finalzinho aí. Aí amanhã nós vamos continuar as leituras, o retorno da arca e tudo, né? Que Deus continue abençoando a todos, tá bom? Bom, só para lembrar, antes de nós terminarmos, alguns anúncios são importantes, né? No domingo teremos o nosso culto de Natal às 19 horas. É um culto simples, singelo. Não temos, né, não será uma cantata de Natal esse ano, mas estaremos falando ali, não é? O pastor Jefferson Roberto vai trazer uma reflexão sobre o Natal. Nós estaremos juntos cultuando ao Senhor. Mas isso pela noite. Pela manhã teremos a nossa EBD em classe única ainda, né? Membresia sendo capacitada para fazer discípulos cujas vidas cultuem a Deus, e depois teremos ali o culto ali pela manhã. À tarde, agora eu quero chamar a atenção para a tarde, dia 20. Dia 20, inclusive, é meu aniversário de casamento com Carla, né? 23 anos de casamento completaremos no domingo, se Deus permitir. Temos a transmissão das leituras da Bíblia à tarde, tá bom? Isso daí é muito importante. Só que não deve esquecer esse anúncio aí, você, tá bom? Que Deus a todos abençoe, continue sustentando a sua vida, fortalecendo. Nós vamos encerrar nossa transmissão de hoje. Eu quero orar pela sua vida. Obrigado, Senhor, por essa transmissão, pela tua palavra lida e explicada. Ser conosco, nos dê um final de noite da tua presença, renovando nossas forças, dando saúde, direção dos altos céus. Confiamos em ti, dependemos de ti. Abençoe cada vida que está assistindo ao vivo ou depois da gravação, possa estar então caminhando com o Senhor. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Nós vamos encerrar com uma canção cujo título é Deus Proverá. Deus abençoe, o Deus provedor esteja sobre a sua vida e nós vamos então caminhar então, né, até amanhã, quinta-feira, continuando aqui em 1 Crônicas. Um abraço, que Deus abençoe sua vida. Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela
Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem um socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Ele proverá, sim, Deus proverá, sim, Ele proverá. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá. Olho para o alto, então vem um socorro, sim, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Yeah.